outra coisa fantástica, preste atenção nisso. Ele fala assim para aquela mulher, mulher, onde estão seus acusadores? Queridos, ele não tá querendo saber cadê as pessoas, certo? Ele não tá perguntando para obter uma informação. Cadê as pessoas? Cadê elas? Onde elas foram? Para onde elas foram? Não. Presta atenção nisso, se você nunca prestou atenção nisso. Ele diz, mulher, onde estão seus acusadores? Jesus fez essa pergunta para ajudá-la a perceber a nova realidade que ela estava vivendo agora. Quantas pessoas elas vivem hoje como se elas estivessem cercadas pelos seus acusadores lá do passado. Então Jesus faz a mesma pergunta hoje para você. Cadê seus acusadores? Cadê aquelas pessoas que te humilharam? Que te criticaram? Que te julgaram? Que lançaram pedras através de palavras para sua vida? Nós estamos numa série de lives sobre a Bíblia explica a alma. Estamos falando da ferida da humilhação. E hoje nós vamos falar sobre como Jesus, né, fez terapia com um personagem bíblico. A gente já falou da terapia que Jesus fez com Marta, com a samaritana, com Pedro. E hoje nós vamos falar da terapia que Jesus fez com a mulher. Está lá em João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Gente, é fantástico, né? Fantástico como Jesus age, como Jesus faz, né? E tem terapia na Bíblia? Tem terapia na Bíblia. Eu tenho mostrado para você que tem terapia na Bíblia. Jesus é bem cedinho, Jesus está com uma multidão e ele está ensinando essa multidão. Quando de repente entra na cena uma mulher e ela não entra andando, ela é arrastada para aquela multidão. Ela é trazida para aquela multidão de uma forma agressiva e violenta. Todos os olhares passam a ser para aquela mulher agora. Então, vocês imaginam aquela mulher, ela não entra na cena andando, de cabeça erguida, ela entra na cena carregada, arrastada por vários homens. E ela é exposta, humilhada, diante de uma multidão. Todos os olhos estão voltados para ela. Jesus, ele faz o quê? Ninguém pergunta o nome dela, ninguém pergunta quem ela é. Todos os olhos se voltam a ela com condenação, com julgamento, com crítica, certo? Tudo para e ela é o centro de toda a atenção. Você imagina ela diante dos seus acusadores, diante de Jesus e diante de uma multidão. Todos os olhos estão voltados para ela. Imagine o que aquela mulher deveria estar ouvindo dentro da cabeça dela. Não é de quem estava ao redor, mas dentro da mente dela. O que se passa na mente dela naquele momento. Quais são os pensamentos que começam a passar na mente dela? Tudo acabou. Eu vou morrer. Eu realmente não valho nada. Eu não sou nada. Eu não mereço nada. Né? Todos esses pensamentos começam a corroer a sua mente naquele instante, naquele momento, onde o mundo para ao redor dela. Quem sofre da ferida da humilhação, ela começa a repetir para si mesmo palavras que ninguém mais precisa dizer. A gente tem o poder de se menosprezar de tal maneira, tem o poder de se acabar sozinho. Olha como isso é incrível, como isso é devastador. Então, olha a cena, Jesus ensinando uma multidão de manhãzinha, chega uma mulher arrastada. Imagina o que essa mulher está sentindo, imagina o que se passa na mente dessa mulher. Imagina o sentimento dela diante de toda essa situação. É o que muitos de nós passamos. Muitos de nós não fomos arrastadas diante de uma multidão. Quantas de nós fomos humilhadas com palavras? Diante de pessoas que nós admirávamos, diante da nossa família, diante de alguém que a gente gostava. Quantos de nós fomos humilhados por palavras? Quantos de nós, né, as pessoas não tinham pedras na mão, mas tinham palavras de acusação contra nós, palavras de críticas contra nós? Vocês estão pensando nisso? Né? Então, vocês imaginam, aquela mulher ela virou um espetáculo. Imagina a dor disso, gente. Talvez existam pessoas aqui assistindo essa live hoje, agora, né, que continuam ouvindo frases ditas há 20 anos atrás, carregando marcas de palavras de situações vividas há 20, 30, 40 anos atrás. Porque a vergonha, ela ganha voz própria. A vergonha, ela tem uma voz própria. E essa voz grita dentro de nós. Uma voz que vai ecoando ao longo dos anos, dizendo que nós não servimos para nada. Que nós não somos nada, que você é um desastrado, uma desastrada, que você estraga tudo, que você não faz nada direito. Quantos de nós carregamos isso dentro de nós? Né? Uma coisa dá errado e a nossa mente já começa, né, já começa a despertar. Você não serve para nada, você não serve para nada. Mas é impressionante aqui o que Jesus faz.
É impressionante como Jesus trata com essa situação. Como Jesus trata conosco, como Jesus trata comigo e com você, como Ele quer fazer comigo e com você. Pessoas que carregam a ferida da humilhação, elas estão constantemente no estado de defesa. Porque ela sabe que a qualquer momento alguém vai tacar uma pedra nela. Alguém vai dizer uma palavra que vai humilhá-la, que vai criticá-la. Né? Alguém tem uma acusação contra ela. Então, quem carrega a ferida da humilhação, ela está sempre em estado de alerta, certo? Ela está sempre esperando uma crítica, um julgamento, uma rejeição. Certo, gente? Então, o que acontece? Aquela mulher, né, estava no ambiente e ela estava preparada para aquilo que estava vindo. Por isso a mente dela começa imediatamente a acusá-la. Né? Tá vendo? Você não serve para nada. Você fez tudo errado. Você merece estar aqui. Você merece ser pedrejada. Porque você não presta. Você não serve. Entendem? Mas o que Jesus faz? O que Jesus faz? Jesus, ele vai criar um ambiente seguro para aquela mulher. Ele abaixa a cabeça e começa a escrever na areia. Todos os filósofos, teólogos queriam saber o que Jesus escreveu na areia. Mas, de verdade, esse não é o foco. O foco, aqui, Jesus queria mudar o ambiente. O que Jesus faz? Jesus tira a atenção dela e coloca a atenção nele. Quando ele começa a escrever na areia, todos ficam curiosos para saber o que ele está escrevendo. Como eu e você, né? Que somos curiosos para saber o que Jesus escreveu na areia. Mas o objetivo de Jesus não era o que ele estava escrevendo, mas era chamar a atenção para ele, tirar o foco daquela mulher. O que acontece ali? Jesus, ele cria um novo ambiente para que os olhos saiam daquela mulher, né, e se voltem para ele. Então, as pessoas, elas começam a olhar o que ele estava fazendo, né, o que ele estava escrevendo, por que ele estava escrevendo na areia, né? E essa mudança extraordinária, essa estratégia extraordinária de mudar aquele ambiente, de acalmar o ambiente, certo? Vai fazer toda a diferença. Porque quem carrega a ferida da humilhação precisa disso, precisa que o foco saia dela. Precisa que os holofotes saiam dela, para que a mente dela se acalme. Olha que sessão de terapia maravilhosa que Jesus está fazendo aqui, gente. Então, existe terapia na Bíblia? Existe. Jesus é o maior dos psicólogos. Olha que coisa legal que ele faz. Ele tira a atenção dela e joga a atenção para ele, sabe? A primeira cura que Jesus faz não é naquela mulher. A primeira cura que Jesus faz é na multidão. Quando ele tira o foco da mulher, ele traz o foco para ele e ele questiona a multidão. Ele joga a responsabilidade para a multidão. Então aqui a gente aprende uma coisa importante, que antes da gente julgar alguém, da gente olhar para o pecado de alguém, olhar para o comportamento de alguém, é muito importante a gente olhar para nós, para o nosso comportamento. Então é muito importante a gente olhar para dentro da gente, antes de acusar, de condenar, de criticar, de julgar alguém. E Jesus, ele faz a pergunta, né, para a multidão. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, devagarzinho, todos foram indo embora, para começar dos mais velhos. Os mais velhos começaram a deixar a pedra cair e foram embora. E aí, ele olha para aquela mulher, outra coisa fantástica, preste atenção nisso. Ele fala assim para aquela mulher, mulher, onde estão seus acusadores? Queridos, ele não tá querendo saber cadê as pessoas, certo? Ele não está perguntando para obter uma informação. Cadê as pessoas? Cadê elas? Onde elas foram? Para onde elas foram? Não. Presta atenção nisso se você nunca prestou atenção nisso. Ele diz, mulher, onde estão seus acusadores? Jesus fez essa pergunta para ajudá-la a perceber a nova realidade que ela estava vivendo agora. Ele traz ela para uma nova realidade. Ele fala para ela, olha ao seu redor. Não tem mais ninguém. Olha ao seu redor. Não tem mais ninguém que te acusa. Eles já foram embora. Então, essa pergunta não é uma pergunta de localização, onde eles estão, onde eles se encontram, cadê eles? Mas é uma pergunta para posicionamento. Ele posiciona aquela mulher numa nova realidade, ele traz ela para uma nova realidade. É isso que a psicologia faz, é isso que a terapia faz. Ela nos traz para uma nova realidade. A terapia, ela nos mostra uma nova realidade. O terapeuta faz isso. Ele nos ajuda a nos conduzir para uma nova realidade. Quantas pessoas elas vivem hoje como se elas estivessem cercadas pelos seus acusadores lá do passado? Quantas pessoas vivem cercadas por pessoas que magoaram, que machucaram, que feriram, que criticaram, mas pessoas, gente, que já morreram. Casamentos que já acabaram. Né? Emprego que já se foi, mas a pessoa continua remoendo aquilo, a pessoa continua vivendo naquela realidade, naquele momento. Aquele momento foi congelado na vida dela. E ela continuou a vida
né? O tempo continuou passando, mas ela continuou vivendo naquela realidade. Por isso, Jesus, ele faz essa pergunta incrível para aquela mulher: cadê os seus acusadores? E eu faço essa pergunta para você hoje: cadê os seus acusadores? Cadê eles? Eles nem fazem parte mais da sua vida hoje. Muitos nem fazem parte mais da sua vida hoje. E você continua remoendo aquilo, você continua remoendo a situação, aquela palavra, né, que tem mais peso do que uma pedra que é lançada sobre você. Não é? Olha como que é forte. Então, cuidado, olha se a sua alma não está paralisada em um momento da sua vida, em uma situação da sua vida, onde você foi criticada, ridicularizada, você foi julgada, você foi menosprezada, e aquilo ainda corrói dentro de você. Então, Jesus faz a mesma pergunta hoje para você: cadê seus acusadores? Cadê aquelas pessoas que te humilharam, que te criticaram, que te julgaram, que lançaram pedras através de palavras para sua vida? Porque muitas vezes a pessoa descobre que os acusadores foram embora, mas elas continuam remoendo a dor. Os acusadores foram embora, mas a voz desses acusadores permanece dentro da nossa mente, dentro de nós, ecoando há 20, 30, 40 anos dentro de nós. E aí, Jesus diz para ela, não, e ela diz, né, eles foram embora. Aí Jesus fala para ela: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Eu também não vou te condenar. Ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. É fantástico isso, não é, gente? Então, gente, presta atenção. Jesus não está dizendo aqui que o pecado não é importante, tá bom? Ele não está dizendo isso. Então, uma outra coisa que a gente vai aprender hoje aqui, fantástica. Então, por favor, depois eu preciso que vocês passem essa live para frente depois que eu editar. Jesus não está dizendo que o pecado não é importante. Ele está dizendo que a condenação não terá a última palavra. É isso que ele está dizendo. Existe uma diferença entre ser confrontado e ser condenado. A condenação prende você no passado. A condenação vai prender você no passado. Mas o confronto vai conduzir você para o futuro. Olha aqui, só depois que ele tira ela daquela situação, só depois que ele acolhe ela, só depois que ele fala para ela: ninguém mais te acusa. Só depois disso que ele vai e diz assim: olha, vai e não peques mais. Por último, ele fala: vai e não peques mais. Então, primeiro, ele devolve a dignidade para ela. E depois, ele fala sobre transformação. E nós vivemos uma religiosidade, um tempo de opressão, onde, primeiro, nós exigimos que as pessoas mudem, para depois oferecer aceitação. Vocês entenderam? A gente é tão rígido que a gente exige que as pessoas mudem, para depois a gente aceitá-la. Jesus não fez isso. Jesus amou, aceitou, Jesus fez terapia com ela, Jesus mostrou para ela que ela podia viver uma nova realidade, Jesus cura a multidão, quando ele diz para a multidão que eles também têm problema, e depois, por último, ele diz para ela: vá e não peques mais. Isso não é maravilhoso? Vocês não acham que a gente também tem que mudar o nosso comportamento? Viu, gente? Presta atenção. Jesus restaura a nossa identidade. E dessa nova identidade é que vai nascer uma nova vida. Gente, é fantástico como Deus nos trata, como o amor de Deus é incondicional. Como Deus, ele faz as coisas de uma forma tão tremenda, não é? E nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então, pararmos de condenar, julgar, criticar, porque não queremos ser julgados, condenados e criticados. Quantas pessoas dizem assim: mas aquele fulano canta, mas aquela fulana faz isso? Porque eles estão no processo de uma nova identidade. Certo? As coisas velhas se passaram e eis que tudo está fazendo novo. E não vai ser fácil, vai ser um processo. Eles não precisam da nossa acusação, eles precisam da nossa mão estendida. Eu tenho vários e-books e se você quiser adquirir para poder acompanhar as lives, para aprender mais ou para dar de presente para alguém, tá bom? Você pode entrar no link que está na bio e pode adquirir. Ele é bem fininho, bem simplesinho, ele é bem didático mesmo, tá bom? É para quem é leigo mesmo, para poder se identificar, para você ressignificar e para você prosseguir. Lá tem até exercício terapêutico para você fazer. Deus é maravilhoso, né, gente? Eu fico maravilhada. Todos os dias são importantes, né? Desde o primeiro dia que a gente vai fazer o diagnóstico, né? Depois a gente vai entender os nossos comportamentos, depois a gente vai entender de onde veio e como Jesus trata, né? Mas o dia de quinta-feira, que é como Jesus trata com a ferida, para mim é fantástico.
Para mim é algo surreal, assim, como ele lida com a nossa dor, né? Como ele lida com as nossas mazelas. Que a graça e o amor alcance a vida de vocês todos os dias. Amém? E não esqueçam de compartilhar, de comentar, tá? Todas as lives estão publicadas na minha bio. E se você quiser adquirir o e-book, também tá lá o link na bio. É só adquirir, ele é digital, tá bom? Um beijo no coração de vocês, ó. Beijo de longe pra vocês, fiquem com Deus. Tchau.